Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais uma questão referente à análise combinatória. E a questão nos diz o seguinte: para ocupar 2 cargos na tesouraria do Grêmio de um colégio, candidataram-se 8 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Lembrando, turma, das situações diferentes que nos proporciona uma utilização de uma ou mais fórmulas. O nosso objetivo aqui é entender o porquê que a gente pode sim usar as fórmulas, não é errado usar as fórmulas, mas também não é correto você ficar refém das fórmulas e simplesmente tentar colocar determinados números em determinados lugares e sem o entendimento, sem uma compreensão da situação, buscar um resultado que muitas das vezes não faz sentido nenhum para você. Então vamos retornar sempre. O objetivo da análise combinatória é realizar algumas contagens, sejam elas simples ou complexas. Nesse caso, temos uma contagem de quantas duplas nós conseguimos formar a partir de 8 elementos quaisquer, beleza? Então aqui nós tínhamos 8 candidatos que nós precisávamos formar duplas. Então eu preciso lembrar que se eu pegasse essa primeira moça como a candidata e essa segunda, teríamos um modo. Se tivesse essa primeira moça com a segunda, com a terceira candidata, nós teríamos outro modo. E se tivéssemos essa primeira candidata com a quarta candidata, nós teríamos 3 modos distintos aqui já, ok? Só que é importante lembrar que nesse caso, se nós fizéssemos a inversão de posição ou a inversão de ordem de escolha, seja lá qual for, não impactaria como um outro modo novo. Exemplo, se eu tenho essas duas duplas, elas representam uma mesma escolha, ou seja, um mesmo modo. E da mesma maneira acontece com as outras duas escolhas. Por que que isso é relevante lembrar, turma? Porque quando nós não necessariamente precisamos ressaltar que essas duas duplas são uma escolha só, ou seja, são a mesma escolha, lembra que nós utilizamos o princípio multiplicativo, que nada mais é do que também a fórmula do arranjo, que nos permite afirmar que nós teríamos 8 possibilidades e posteriormente, por já ter escolhido uma possibilidade aqui, nós teríamos 7. Então, 8 vezes 7, 56 e vida que segue. Estaria tudo resolvido, nós entenderíamos que teríamos 56 duplas, só que se nesse caso que eu comentei com vocês aqui, essas duplas, embora estejam aqui organizadas de forma diferente, representem um número só, nós não podemos utilizar isso aqui. Por quê? Porque isso, turma, diz respeito a um arranjo, que é quando a ordem importa. Então, nós teríamos um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Ah, mas e como eu faço para retirar essa repetição? Turma, a repetição, vocês podem lembrar aí do fatorial, que quando nós dividimos um número pelo outro, quando ele está no modo fatorial, meio que você retira uma determinada condição ali da outra. É o que vai acontecer aqui. Por quê? Se nós temos duas vagas distintas, nós podemos lembrar da permutação de 2 elementos. O que que seria isso? Seria considerar que em qualquer caso que eu tenha uma dupla, nessa primeira vaga pode vir a primeira pessoa e nessa segunda vaga, uma multiplicação, tá? Toma um pontinho só para baixo, teria a outra pessoa e 2 vezes 1 é 2. Logo, eu posso dividir, que é o quê? Comparar, é uma razão. 56 dividido por 2, turma, é 28. E arranjo dividido por permutação é igual a uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. Por que isso, turma? Porque quando você faz ali a permutação no denominador, você está considerando o que aconteceria ou todas as possibilidades de quando você pega esse par de pessoas aqui, esse par de candidatos e troca. Se você faz esse par de candidatos, ou esse par, ou esse, ou aquele outro, não importa quantos, você teria duas possibilidades. Ou seja, das 56, metade é repetição. Combinado? Isso só para esse caso, tá, turma? Lembrando que a permutação, se fosse um trio, nós teríamos que fazer a permutação com 3 pessoas. Então, aqui teríamos 28. E nós vamos ver que nós chegaríamos nesse mesmo resultado caso nós utilizássemos a fórmula da combinação.
Já na fórmula da combinação, turma, nós precisamos levar em consideração, sim, que teríamos 8 candidatos, porque esses 8 candidatos, eles correspondem à nossa quantidade de elementos. E também precisaríamos considerar que nós estamos formando duplas, ou seja, tem 2 cargos. Então, esses 2 cargos, eles representariam a nossa letra K, que em algumas fórmulas vem a letra P, não tem problema. Só mostra que é a forma que será organizado esses elementos, beleza? Então eu precisaria lembrar que esses 3 casos distintos também podem ser representados pelo oposto, quando eu troco um dos candidatos. Sabendo disso e utilizando essa relação da combinação, eu posso falar que 8 elementos tomados 2 a 2, ou seja, organizando 8 elementos em duplas, nós teríamos 8 fatorial sobre o 2 fatorial, isso, né, multiplicado por 8 menos 2 fatorial. Aliás, 8 menos 2, depois o fatorial, beleza? Para não embolar a mente. Simplificando isso aqui, turma, nós teríamos 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial. E aí que vem aquelas simplificações que eu comentei com vocês. Como em outros vídeos eu já comentei, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nos outros vídeos, para que não, porque senão todo vídeo que eu vou fazer fica muito extenso com essa explicação sobre como que nós realizamos essa simplificação aqui, beleza? Mas, né, como eu não sei se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou explicar novamente para que você entenda. Aqui, turma, quando nós simplificarmos e eu deixar apenas 8 vezes 7 e aqui embaixo eu deixar 2 vezes 1, é porque aqui em cima eu levei em consideração que o 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E também levei em consideração que o 2 fatorial é 2 vezes 1 e o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Através desse raciocínio, eu consigo cancelar, porque esse valor todo dividido pelo de baixo seria 1, porque 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Então, 720 dividido por 720 é 1, nós poderíamos cancelar aqui, beleza? Então, sobra o 8 vezes 7 e o 2 vezes 1. 8 vezes 7, 56. 2 vezes 1, 2. E chegamos ao mesmo resultado da estratégia anterior. 28 modos diferentes de organizarmos 8 pessoas de 2 a 2, ou seja, de organizarmos 8 pessoas em dupla, já que eu preciso de 2 pessoas para ocupar esse cargo. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço.